Podcast Amotrans. Olá pessoal, eu me chamo Rayane Romanelli. Sejam muito bem-vindos ao mais novo podcast de informações e entretenimentos trans desse país. Para quem ainda não nos conhece, somos a Amotrans, a Articulação em Movimento para Travestis e Transsexuais do Estado de Pernambuco, e atuamos no movimento LGBTQIAP+, desde 2008. E agora temos mais este canal de comunicação nas redes sociais. A ideia do podcast é trazer para vocês, a cada episódio, um convidado especial para discutir temáticas de importância para a nossa comunidade. E no nosso primeiro episódio vamos falar sobre a 21ª Parada da Diversidade de Pernambuco, que vai acontecer no próximo dia 18 de setembro na Avenida Boa Viagem. Como tema, temos Nosso Corpo é Político e Nosso Voto é por Direitos LGBT+. E antes de darmos início, vamos pedir para vocês deixarem um like, compartilharem o conteúdo desse canal. E se você estiver nos assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal e ativa as notificações. E não esquece também de nos seguir no Instagram, @amotrans.pe. E a nossa primeira convidada é nada mais, nada menos que a homenageada do trio da Amotrans na Parada da Diversidade em 2022. Marcele Tretini, travesti, preta, periférica, natural de Olinda e uma das afiliadas da nossa instituição desde 2012. Atualmente trabalha no Centro de Referência em Direitos Humanos da Prefeitura do Recife. E também atua em prol das atividades noturnas das profissionais do sexo, desempenhando um trabalho de prevenção das ISTs com essa população. Seja bem-vinda, Marcele. Obrigada, Rai. Vai ser um enorme prazer e satisfação participar desse primeiro episódio. E aí, é muito gratificante tudo isso que eu estou passando. Como você se sente recebendo essa homenagem das suas colegas e da própria instituição? Foi muito interessante saber o quanto eu tenho essa história já concretizada, né? Porque, na verdade, nós mulheres travestis e transexuais não vivenciamos uma idade tão avançada enquanto a população brasileira sobrevive. E aí, quando eu recebi em forma de gratidão e de reconhecimento de toda a história que eu vivenciei, de todo o trabalho que eu desempenhei e de todas essas pessoas que estão envolvidas em algum exato momento da minha vida, para que eu desempenhe e esteja onde eu me encontro hoje. E aí o reconhecimento e essa homenagem não é só para Marcele em si. Eu preciso retocar sempre que o reconhecimento é para todas essas pessoas que passaram em minha vida, como minha avó, que criou seus 12 filhos, como minha mãe, que criou 7 filhos sozinha também, como também as 2 coordenadoras que passaram na minha vida, no meu lado profissional, que me acolheram e me ensinaram a profissão que hoje eu me encontro, Janaína Ramos e Natália Valadares. E também lembrar que Senhora Santos foi o ápice do reencontro da militância enquanto Marcele Tretini. Porque aí, no meu desempenhar do viver, eu não sabia o quanto eu tinha a potência aonde eu poderia chegar. E com a entrada na instituição, eu reconheço que todo esse apoio foi muito importante para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei hoje. Era isso que eu ia te perguntar. Qual a diferença que a Amotrans teve na sua vida? Quem era a Marcele antes da Amotrans e quem Marcele se tornou depois da Amotrans? Você considera que houve muitas mudanças? Rai, eu era uma pessoa muito desesperançosa, né? A nossa população é desesperançosa. Acreditamos que a gente não podemos chegar ou não podemos estar aonde nossos corpos podem e devem estar presentes. E a instituição me deu essa amplitude, né? Essa liberdade, esse
fôlego para percorrer. É difícil reconhecer quem era a Marcele antes, porque parecia que Marcele não existia. Existia uma menina inocente, sofrida, porque eu tive, infelizmente, muitas de nós. E aí é cansativo a gente estar retocando esses pontos. Mas é necessário, porque parece que a gente está se vitimizando, mas que, na verdade, a gente só está querendo manter o direito que é velado por muitos e muitos tempos, que essa sociedade hoje já usufrui há muito tempo. A gente não está correndo atrás de nada, algo extravagante, surreal. A gente só está correndo atrás do básico. E aí a instituição me trouxe realmente esse básico. Essa informação, essa luta, esse fôlego para correr atrás. E Marcele não existia. Eu acredito que Marcele não existia. Existia a menina inocente e sofredora que não tinha esperança. E aí eu usufruí de informações. Eu me adquiri e me empoderei através da minha entrada na instituição. A instituição teve esse renascer da Marcele, não é isso? Eu acho que não renascer não, ela fez eu amadurecer, porque aí eu saio de uma adolescência para uma fase adulta, com mais empoderamento e mais informações para enfrentar todas essas agressões e violências que nós vivenciamos. Ou seja, a Amortrans, de alguma maneira, ela te empoderou enquanto mulher. Sim, enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto militante, porque eu acredito que também nós somos todas militantes, por mais que não vivenciamos, mas a gente milita a todos os instantes, a todo momento. E eu tenho uma enorme gratidão por essa instituição. Que bacana. E pensando que estamos às vésperas das eleições, é importante nós, enquanto comunidade, pensar no poder do nosso voto e nas escolhas que fazemos. E assim, de que maneira você acha que o atual cenário político contribuiu ou contribui para a nossa comunidade? É difícil a gente dizer. A contribuição com o real cenário político, eu acredito que a gente não tem tanto a percorrer, né? Tanto a viver, porque a gente retrocedeu bastante. E aí é difícil dar os primeiros passos. Os passos à frente é difícil, mas o retroceder, ele é devastador. E aí a gente está vivenciando, nesse exato momento, nesse cenário político, o retroceder de nossos direitos. Nossos direitos, e não só enquanto população LGBTQIA+, mas enquanto cidadãos brasileiros, sabe? As pessoas estão politizando ou agregando violência entre discordâncias. E aí fica difícil, porque nós estamos retrocedendo a um nível exorbitante e entristecedor. Por quê? Porque as pessoas parecem que não têm um domínio do que está se passando no real situação. As pessoas mentem na cara de pau hoje em dia, está bem claro. Você nega, você pede provas, as provas são concretas, são mostradas e aí você continua negando. E aí é naturalizado isso. A gente vemos que a nossa população hoje é uma população que ainda vivencia as mesmas violências e continuamos a ver muitas pessoas desinformadas. Eu acredito que vai ser difícil a gente continuar caminhando para frente. Os primeiros passos à frente vai ser bem gradual, por conta que o retroceder foi enorme. E não tenho condições de dizer a proporção do que isso pode tomar. Mas a gente está lutando, né? As vidas estão sendo veladas e partidas, mas a gente continua renascendo. Quando mata uma, renasce duas. E aí eu continuo a dizer que não adianta nos matar, porque vamos sempre renascer.
de alguma maneira, né? Eu não sei se é uma impressão minha, mas eu percebo que é tão difícil a gente eleger pessoas LGBTs para estar em cargos políticos e de alguma maneira intercederem em nosso favor. Isso é impressão minha ou de fato isso acontece? De fato, nós, enquanto população, que não somos pequenas e não somos minorias, a gente continua a escutar muito essa fala. As minorias sofrem, as minorias... Mas a gente não somos minorias, Rai. Se você parar para pensar, qual é o quantitativo de população negras nesse país? Qual é o quantitativo de mulheres nesse país? Qual é o quantitativo de pessoas LGBTQIs nesse país? E aí você vê que não é pequeno. Se você parar para pensar, ou se você parar para analisar esses dados, a gente vê que é a maioria. Mas, infelizmente, as agressões e as violências também vêm desses núcleos, de dentro desses núcleos. A gente vê que a nossa população é uma população meio que ainda Será que falta a união? A união. Você entende que há lutas e guerras dentro dessa própria população, que é uma reprodução dessa sociedade. Nós, enquanto mulheres brancas, eu não digo nós, mas eu digo a sociedade enquanto mulheres brancas, acredito que a mulher não sofre. Mas não sofre porque a mulher branca, em alguma parte, em algum momento, ela tem uma posição à frente. Nós, enquanto mulheres trans e travestis que têm uma passabilidade, acabamos violentando mulheres que estão começando a sua transição. Os gays, que são másculos e urso, acabam violentando também as gays afeminadas e as POCs. A gente vê que essa agressão, essa violência, ela vem se naturalizando dentro dessa população. E aí a gente fica sem fortalecer, de fato, a minoria, que não é a minoria. Porque se a gente unir, é isso que eu sempre volto a tocar, o ponto que a minoria não existe. Existe a maioria que quer se incluir ou quer se encaixar num patamar de pessoas de minoria que estão no poder. E aí é uma luta, é uma corrida contra o tempo e vamos violentando quem está atrás, porque a gente já está quase lá. Que na realidade a gente nunca vai estar lá, porque lá não é o nosso lugar. Outra coisa que também, para mim, ainda é um questionamento muito grande, é a questão de são poucas pessoas que são eleitas, pessoas LGBTs, para ocuparem cargos dentro da política, e as poucas que têm, eu percebo que elas não preenchem o espaço de seus gabinetes com pessoas LGBTs. Elas ocupam esse espaço e trazem pessoas cis para trabalhar consigo. E para mim é bem contraditório, porque já é difícil a gente se colocar naquela posição, né, dentro da política. E quando a gente se coloca, a gente tem espaço para trazer mais pessoas como a gente para esses espaços e para ganhar vez, voz, entendeu? Mas eu percebo que os poucos que têm eleitos dentro da população LGBT, eles não incluem a própria população para trabalhar consigo dentro desses espaços. Tu percebe isso também? Sim, isso é bem claro, e esse posicionamento a gente vê, como eu acabei tocando anteriormente, que a gente acaba sempre querendo estar em um lugar, num posicionamento que não é de fato nosso. A gente precisa unificar essas forças, essas minorias que são ditas diariamente, para que a gente possa também incluir elas. Não adianta só ocupar cargos. Quando eu digo que eu trabalho numa sede de uma prefeitura, que tem para mais de 5.000 funcionários, e no meio desses 5.000 funcionários só se encontram 3 travestis, a gente vê o quanto ainda a gente tem para percorrer. Mas se existe espaço, se existem serviços que trabalham essa população, mas que também não agrega essa população, onde está esse erro? O erro vem de onde?
Eu acredito que é preciso também expor esses corpos. Não adianta a Marcele estar só no espaço LGBT, porque a Marcele não só é LGBT, a Marcele também é uma mulher negra, a Marcele ainda também é uma mulher que sofre violência sexual também na rua. A Marcele é uma mulher, enquanto cidadã pernambucana, que merece estar em qualquer outros espaços que não seja só o LGBT. E aí é difícil porque a gente nem nos nossos próprios espaços não se encontramos. E como é que a gente vai levantar essa população? É exigindo, é lutando, esse movimento de militância, cair em cima de toda essa exposição, porque a gente não adianta mais tapar o sol com a peneira, Rai. A gente precisa realmente gritar, expandir toda essa violência que a gente ainda vivencia. Não é naturalizar. Eu sempre digo que o meu corpo, ele é usado para não só o meu, mas é o corpo usado para a Rayane, é o corpo usado para a Carla. É o que fala por várias. Sim, e eu quero não só abrir uma janela, eu preciso abrir portas. E não é portas para Marcele, é porta para todas as mulheres que existem atrás de mim. Quando eu digo que nós precisamos estar ocupando diversos espaços, é porque a sociedade precisa entender que nós temos esse direito de estar ocupando esses espaços. E aí não é só espaço para a mulher negra, não é só espaço para a mulher travesti e LGBT. Não, é todos os espaços que correspondem à minha natureza. E volto a dizer que eu continuo lutando, não só por mim, enquanto Marcele, mas em todo o prol da sociedade, não só LGBTQIA+, mas todos esses que estão necessariamente excluídos dessa inclusão. Eu ia te perguntar, hoje você está ocupando um cargo dentro da Prefeitura do Recife, né, em uma secretaria da Prefeitura do Recife. Para além de ser uma mulher muito bonita, muito inteligente, como é que você considera que foi a recepção das pessoas quando Marcele Tretini, travesti preta, periférica, chegou naquele ambiente? Que é um ambiente heteronormativo, né? Sim. A sua grande maioria são pessoas héteros que... Verdade. E por incrível que pareça, Rai, eu não posso também ser hipócrita, sabe? Eu fui muito bem recebida, por incrível que pareça. Mas também tem a situação que é a passabilidade. Você exaltou aí a minha beleza, a inteligência. Eu não me vejo tão isso. Eu percorro para isso, mas eu não me vejo. Mas as pessoas têm essa visão. E aí é que eu acredito que também isso auxiliou a essa recepção. Mas mesmo assim, nesse espaço, eu acabo sendo também violentada por olhares como nossos corpos são tratados. Porque a travesti e a mulher trans, ela na maioria das vezes são tratadas como os objetos eróticos. E aí, a mulher em si, na realidade, né? Mas enquanto esse corpo não é ocupado em espaços heteronormativos, eles acreditam que ali não é os nossos espaços. E aí vem as investidas, aí vem os olhares. E eu percebo muito que eu não sou maltratada, mas eu sou assediada de alguma maneira. E isso acontece, não só com Marcele, mas acontece com as mulheres que estão ali presentes. Mas eu acredito que comigo é bem maior, porque o meu corpo sempre foi ocupado em um espaço de profissão onde é usado para como produtos eróticos, sabe? A imagem que as pessoas têm da gente é uma imagem sexualizada, Sim. né? Independente da função que você ocupe ali dentro, mas você é muito sexualizada. Como eu falei, você é uma mulher muito bonita, muito atraente. E, às vezes, a maioria dos homens, eles não enxergam você. A Marcele é uma profissional gabaritada, uma profissional competente e tal. Mas sexualiza a sua imagem. Sim. Dentro do contexto do que você é enquanto pessoa. E isso acaba nos desrespeitando de alguma maneira.
Mas isso é o que a sociedade tem para nos oferecer. Mas a nossa briga continua, de alguma maneira, para que a gente ganhe uma outra ótica sobre a nossa pessoa, Sim. né? Sobre nós mulheres trans. E de que maneira tu acha que a gente pode politizar não só as travestis e transexuais, mas também a sociedade para que elas nos olhem de uma forma diferente? Certo. Esse ponto aí, a gente precisa trabalhar justamente as situações desses espaços que não é ocupado por essa população, ou por populações, as minorias, que eu acredito e retorno a dizer que não são minorias, mas é preciso sim, de fato, ter roda de diálogos, é preciso sim espaços para a gente discutir, como está tendo aqui essas discussões de temáticas que são necessárias, e é preciso sim haver políticas de fato, porque enquanto nós, em militância, discutimos, brigamos e exigimos, o pilar da sociedade e da política também precisa compreender que isso é uma obrigação deles enquanto cidadãos que estão em prol da sociedade. E aí eu volto a dizer, discussões, encontros, palestras, ocupações de espaços vai trazer uma melhoria de alguma maneira para essa população, tanto LGBTQIA+, quanto todas essas outras minorias. Por isso que é importante espaços como a Amotrans, porque de alguma maneira as meninas que não têm conhecimento sobre política, sobre todas essas circunstâncias vividas cotidianamente, nesses espaços como a Amotrans, elas, como é que eu posso falar? Elas enriquecem o seu conhecimento, conhecem os seus direitos e sabem de que maneira brigar por eles, não de qualquer maneira, mas da maneira específica que podem brigar por eles. Então, por isso que é importante esses espaços como a Amotrans. E aproveitando o gancho, como eu falei, Marcele já é afiliada da Amotrans desde 2012, ou seja, há 10 anos. Já aproveita e convida as meninas que ainda não são para fazer parte do nosso espaço, para conhecer o nosso espaço e para, de alguma maneira, se politizar dentro dele. De alguma maneira você acabou me falando aí a minha idade, 10 anos. Não, Quando mas ela famosa deve ter. muito jovem. Mas eu me sinto tão bem em dizer que eu já tô nesse meio termo, porque eu acredito que ainda também é um tempo pequeno, mas... E a gente sabe que existe, dita pela sociedade, que existe uma expectativa de vida sobre as travestis transexuais de no máximo 35 anos, né? Acho que superam os 35 anos, se alegram porque fugiram das estatísticas, né? Que ainda é bem pequeno, né? Um público bem pequeno, um quantitativo triste, entristecedor. Mas, de antemão, agradecer e também convidar todas essas meninas, convidar e também, de alguma maneira, focar na minha vivência, focar, me acreditar. Eu acredito, Rai, que eu também preciso expressar que eu já vivenciei algumas paradas da diversidade e eu sempre perguntei como é estar ali em cima do trio. Veja como é algo surreal. Você não acreditar que você possa estar ali um dia. E eu já ocupei algumas vezes, algumas edições, o trio da Amotrans, como desenvolvemos as tarefas e as atividades, e hoje eu estou sendo homenageada, eu vou ser expostas. Então, de alguma maneira, eu falo para todas as meninas e meninos que estão em casa, que venham, participem, tenham esperança e acredite no seu objetivo, acredite nos seus sonhos, porque eles são real, eles não vivenciam só esse espaço de ilusionário. Eu hoje estou vivenciando algo que eu almejei há muito tempo atrás, e a felicidade e o gosto é muito prazeroso. É um sentimento muito inexplicável, porque eu não acreditava estar onde eu estou hoje. E tudo isso foi pelo primeiro passo, que foi chegar à instituição. Essa instituição que não existia uma sede, mas existia encontros. E por encontros eu acabei me adaptando e acabei se reconhecendo em um espaço.
Eu convido todos e todas para estar ocupando esse espaço, para estar se alimentando e absorvendo informações, e para que você tenha a oportunidade de vivenciar a experiência que hoje eu estou vivenciando. E vale salientar também que receber essa homenagem não é só viver o glamour, mas é um ato de resistência de alguma maneira. Estar ali representando uma classe que não é uma classe pequena, né? Que são as travestis transexuais do nosso estado. Então é resistência, então é a sua cara, o seu rosto, a sua imagem que vai estar ali representando a quantidade de travestis que a gente tem no nosso estado. Isso. Então acho que não é só glamour. Não. Na verdade não é glamour. O ato político é resistência. o ato político é justamente isso, né? Ali a gente tira alguns momentos para abstrair e se divertir, porque queira ou não queira a gente nem tem também essa oportunidade na maioria do ano, mas também ali é um ato político, e eu acredito que a gente não está ali só por esse glamour. Essa exposição da Marcele, essa homenagem da Marcele é para informar e para dizer que o corpo da Marcele existiu e resistiu a essas violências que nós vivenciamos diariamente. Enquanto você tocar na vivência da mulher travesti transexuais, numa faixa etária até 35 anos, e hoje eu me encontrando na idade que eu estou, que eu não preciso expor, mas eu já estou quase lá, dizer que a gente só estamos aonde estamos porque houve uma luta por trás de nós, e aí a gente lá atrás, sim, né? se foram decefadas por essas violências que ainda a gente continua vivenciando, mas que de uma maneira ou outra a gente traz uma melhoria para essa população. População essa hoje que tem a oportunidade de vivenciar direitos que foram velados por muito tempo, e agora eles estão sendo obrigados, de alguma maneira, após essa luta que nós estamos expondo diariamente. Então, esse ato político não é só meu, não é só nosso, da instituição, mas é de todos nós que vivenciamos nossos direitos dia após dia. Tá feliz com essa homenagem? Muito feliz. Eu não tenho sentimentos para identificar. Verdade louca, né? Loucamente, eu já disse a Rubi, né? Rubi está por trás dos bastidores. É outra pessoa também que eu preciso agradecer imensamente o carinho e o cuidado que ele tem. Trabalho incrível, né? Perfeito. E aí, eu disse aí, para de me mandar essas coisas que eu preciso viver até lá. Senão já eu tenho um toque aí, não dá mais. Mas eu tô feliz e tô grata demais. E espero que muitas e outras meninas tenham essa oportunidade de reconhecimento. E que, de alguma maneira, se transfira essa sua história também com a minha história. Porque nós estamos aqui para fortalecer todas nós. Marcela, eu queria te agradecer, te parabenizar por essa homenagem. Estou tão ansiosa quanto você para viver esse momento ali e ver você sendo homenageada na Avenida Boa Viagem, 18 de setembro, a partir das 10 horas, acredito que começa. Esperamos todos vocês lá e te agradecer por esse momento especial, por ser a nossa primeira convidada do podcast. Espero que seja um sucesso. Aproveito e já convido todos os seus seguidores, amigos, companheiros, parceiros, para seguirem as nossas redes sociais, nos acompanharem, divulgarem esse trabalho, compartilharem esse trabalho. E parabéns mesmo, de verdade, por essa homenagem. Obrigada, Raia, obrigada de coração. Eu convido todos e todas que estão ao meu dispor, a todos que vivenciam a minha história, para participar. Participe e também, de alguma maneira, apoie essa causa, ajudando essa instituição, que é difícil para permanecer nessa luta, mas estamos a cada dia mais crescendo. Então, a gente conta com vocês. Curtem, compartilhem, divulguem, espalhem amor, espalhem paixão. Um beijo para todos e um agradecimento
para todos e todas que participam nessa instituição. Obrigada, Marcele. E a gente está chegando já ao fim do nosso podcast. Quem quiser fortalecer e apoiar o nosso trabalho através de doações, nós estaremos deixando a chave Pix na descrição desse vídeo. E não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar o nosso conteúdo, nos seguir nas redes sociais. E obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Beijo para vocês.